obrigado pelo convite para a minha banca. Como foi falado, você que nome é Adriana, como foi falado, citado pela professora Natália, o tema escolhido foi devido à adoção afetiva, foi escolhido devido às mudanças da sociedade e também, consequentemente, os grupos familiares que vão se modificando ao longo da sociedade. A problemática do meu trabalho, do nosso trabalho na verdade, foi investigar a possibilidade de adoção jurídica pelos casais homoafetivos, cada vez mais uma realidade na sociedade. O objetivo foi abordar o tratamento dispensado pela doutrina e pela sociedade aos casais homoafetivos no que tange à adoção. Fato relevante de destacar, de grande relevância para nós do mundo jurídico, é que 10% da população, segundo o IBGE, é composta por homossexuais ou homoafetivos, por a palavra mais correta utilizada hoje em dia. Então, se são cidadãos de direito, como todos nós, por que não ter garantias e direitos fundamentais que a gente disposto na Constituição? O trabalho foi concluído basicamente em pesquisas bibliográficas de doutrinadores que podem receber como destaque: Silvio Menosa, Silvio Rodrigues, a pioneira no assunto, Maria Berenice Dias. As fontes de direito mais utilizadas foram a Constituição, o Código Civil de 2002, o ECA e a Lei Nacional de Adoção. Bom, no dirigente do trabalho foi utilizado 3 capítulos. No primeiro capítulo foi abordada a evolução histórica do estudo da adoção. Pode citar rapidamente que na adoção, ao fim da antiguidade, foi um modo só de suprir a perpetuação da família, porque os povos antigos acreditavam que era regido pelos mortos, e a felicidade da família dependeria de realização de cultos fúnebres ou festas e comemorações após a sua morte. Isso mesmo, e a adoção mesmo foi um estudo já citado no Código de Hammurabi, na Lei de Manu e também na Bíblia. Bom, na Idade Média, tal instituto caiu em desuso pelo surgimento do cristianismo, com forte reflexão da igreja. E a igreja acreditava que Deus só aceitaria os filhos se fossem aqueles concebidos pelos laços consanguíneos. Então, por isso caiu em desuso a adoção. Na atualidade, ou na idade contemporânea, pode-se citar rapidamente ela do Brasil, que acho que é o nosso maior foco. Ela foi sistematizada pela primeira vez no Código 16. Que exigia a idade do adotante, na verdade, de 60 anos. E é importante destacar que em 57 surgiu a Lei 3133, que decaiu essa idade para 50 anos, posteriormente em 79 caiu essa idade para 30 anos, e veio com a Constituição que equiparou os filhos ilegítimos aos legítimos, não tem essa distinção, mas foi um texto legal encontrado. O ECA surgiu em 1990, que fez regulamentar as adoções, realmente das crianças e dos adolescentes. Teve também o Código Civil de 2002, que revogou o Código 16, passando a regulamentar as adoções realizadas por maiores de 18 anos, e por fim a Lei Nacional de Adoção, que vigora até hoje, que veio alterar um pouco do Estatuto da Criança e Adolescente, regulamentando de maneira mais adaptada à sociedade, trazendo como mudanças para a época, em 2009, a adoção unilateral, foi um ponto importante, a bilateral ou conjunta, a adoção internacional, foi um destaque, também o cadastro nacional e estadual, de criar um banco de dados para quem se adotar, e o acompanhamento psicotécnico, psicológico, para você avaliar se realmente tem as condições. E diminuiu a idade para 18 anos. E a diferença é de 16 anos entre o adotante e o adotado. No segundo capítulo, foi abordado todos os reflexos jurídicos acerca do tema da adoção. Pode destacar que o conceito de adoção não é pacificado, ordenamento pelo menos. Certo e sabido é que ele acompanha o objetivo dele, como eu falei anteriormente. Não é mais suprir uma necessidade do adotado, que anteriormente precisava perpetuar a sua prole. E passou assim a ter necessidade do adotado, na verdade. Eu falei do adotado anteriormente, do adotante, que queria perpetuar a prole. E passou a ser do adotado, que isso é o quê? Se inserir no grupo familiar. Então passou a se preocupar mais com o afeto, com o amor e com a relação tirada por isso. A natureza jurídica do Instituto também foi um ponto bem divergente na doutrina. Não há um conceito pacífico também na natureza jurídica. Uns dizem que é um negócio jurídico, um contrato, alguns dizem que é um ato solene e outros dizem que é uma natureza híbrida, que é a corrente mais forte encontrada. Por quê? Porque negócio jurídico bilateral antigo, eu posso dizer, que é pelo fato de ser uma manifestação de vontade entre adotante e adotado, então um negócio jurídico bilateral. Porém, a maneira que é feita a redação, a concessão dos requisitos, é expresso de forma é visto de forma expressa na lei. Então se dá para um ato de ordem pública. Nós temos um ato de ordem pública com um negócio jurídico particular. Então seria essa natureza híbrida. Não há uma corrente pacífica, uma coisa ou outra. Então se diz para a maioria dos doutrinadores que seria híbrida. Dos princípios, eu posso destacar o princípio da dignidade da pessoa humana, inerente a todos os
cidadãos, enquanto pessoas, né, de todos os direitos elencados, o melhor interesse da criança deve ser analisado, até de acordo com o disposto no artigo 43 do ECA, diz que a adoção deve ser concedida se apresentar reais vantagens para o adotado, que seria o menor criança ou adolescente, então por isso o princípio do melhor interesse. E o princípio que muitos dizem que não merece destaque, mas que é bem relevante hoje em dia no mundo do direito, é a afetividade como valor jurídico. Isso aqui é o quê? O afeto imperando nas decisões, no sentimento se transpondo à ordem, e vindo transpor tudo isso. Um exemplo bem claro disso, a gente pode citar as relações de parentesco por afinidade, reconhecido pelos laços dos colaterais, dos parentes colaterais, né? Esse vínculo da afetividade acaba gerando um vínculo jurídico. No terceiro capítulo, por fim, foi abordado de fato o tema da monografia, foi a adoção realizada pelos casais homoafetivos. Bom, a negatória inicial é dada, embasada pelos doutoradores, de que a formação de um casal por 2 homens e por 2 mulheres não seria uma entidade de união estável, pela interpretação do artigo 1723 do Código Civil, que diz que a união reconhecida pelo homem e da mulher. Porém, dia 5 de maio de 2011, com o STF teve julgado da agenda TPF que garantiu a adoção por casais garantiu a união por casais homoafetivos. Então, esse artigo 1723, que seria a desculpa utilizada por eles, tem que ser interpretado de maneira mais ampla e abrangente após esse julgado. É uma formação da sociedade e agora não tem força de direito, foi somente uma decisão emanada do Poder Judiciário. Por isso não mudou até o jogo do 1723, mas serviu para que fosse interpretado de maneira mais ampla. Posso destacar também que estudos realizados de forma científica ou psicológica não demonstram nenhuma negativa no que tange a adoção realizada por casais homoafetivos, pelo fato de que vai gerar transtornos para a criança ou os desvios de conduta e caráter, porque certo um exemplo disso, as crianças que são órfãs não têm figura paterna ou materna. Psicólogos demonstram que essa criança, na ausência de uma das figuras, procura buscar num amigo, num parente mais próximo, um tio, uma avó, um avô, essa figura que lhe falta, para ter como exemplo daquela figura que ele realmente está lhe faltando. Né? Além disso, pode-se falar também que a questão da homossexualidade ela não tem que ser explicada pela sociedade. Como se define? A homossexualidade simplesmente é um ser igual a ser do mesmo sexo. Não é do sexo oposto. Não existe explicação jurídica ou cultural para tal termo. Porque uma pessoa heterossexual não tem que explicar por que ela é heterossexual. Então não tem por que o homossexual ter que explicar simplesmente não é. Como muitos podem dizer, é uma opção. Eu vejo que não seja uma opção. Porque ninguém escolhe passar por sofrimento e discriminação. É uma condição sexual que é aplicada ou que é desenvolvida no ser. E essa questão não pode ser levada em tela por questões culturais, religiosas, políticas e sociais dos julgadores ou de pessoas mesmo comuns que venham e sofrem discriminação. Isso é fato notório na nossa sociedade. Isso atrapalha no reflexo da nossa adoção. A questão também da adoção tem que ser vista como uma primeira medida para os casais não afetivos, porque assim a gente parar para pensar de maneira assim, jurídica, seria o primeiro de tudo a conceber. Por quê? São casais formados por pessoas do mesmo sexo. Então, naturalmente, são casais não reprodutivos. Não que não possam reproduzir, mas entre os dois não teria condições de reprodução. Terceira de um outro parceiro, ou da fertilização in vitro, como é muito utilizado. Então, se o estudo da adoção existe e pode ser concedido sem nenhum transtorno, por que não concedeu aos casais? Por um mero preconceito, por uma mera hipocrisia da sociedade? Acredito que isso não tem por que existir. Foi como falado anteriormente, não tem nenhum estudo que cai sobre isso. Nisso nós devemos aplicar o quê? O princípio do melhor interesse da criança, ou ainda o princípio da afetividade do valor jurídico. Porque mais vale uma criança estar inserida no grupo familiar, de uma pessoa que possa dar continuidade àquela vida, dar prosseguimento com lazer, cultura, educação, do que a criança largada num abrigo. Mas seria mais interessante, mas infelizmente nem sempre é pensado assim. Não que não seja, fato relevante também, até antes dessa DIN da DPF, foi da Cássia Heller, né? Foi provada a afetividade com o valor jurídico. Foi esse caso citado, porque ela veio a falecer e a criança não tinha afinidade com os próprios familiares, com os avós, né? Então foi concedido da própria parceira dela o direito, a guarda da criança. Isso foi imperando e basicamente aplicando a que é o que vem sendo
debatido no trabalho o tempo todo, a questão da afetividade e afetividade. Eu acho que, tipo, grande relevância foi isso. Pode ser destacado o que mais? Que a sociedade tem que passar, já é mais do que hora da sociedade passar por uma reanálise e ver que a realidade social, por mais que seja uma discriminação pessoal, social, religiosa, cada um tem uma religião, tem uma crença, por mais que isso exista, é uma realidade que bate na nossa porta há muito tempo. É citado na Bíblia, é citado no caso de homossexualidade. E hoje em dia tem mais forte ainda. Então tem que ser mais pela de reconhecimento. Então, para concluir o trabalho, por fim, concluímos que a adoção afetiva é digna de reconhecimento jurídico e social, além de respeito e transposição dos preconceitos, que só fazem de maneira desnecessária camuflar uma das formas mais sublimes de alavancar o sentimento e as relações humanas, o afeto. Excelente a apresentação, foi bem completa. Eu queria só que você destacasse para a gente, contasse para a gente nesse seu estudo, o que você percebe em relação à adoção por casais homoafetivos hoje nos nossos tribunais. Não é que nos tribunais hoje, óbvio que a gente não está falando do Sul, porque o Sul partiu na frente nisso, e a gente sabe qual é o efeito dessa decisão do STF. Em virtude disso, como é que vem sendo as decisões das adoções de casais homoafetivos atualmente? Fala pra gente um pouquinho disso. Assim, é claro que não tem como a gente não citar o Sul, até porque a grande pioneira do assunto dos homoafetivos foi destacada Maria Berenice Dias. Então ela tem bastante reflexo, até a gente citando no Rio de Janeiro, né? Cada vez mais vem acontecendo realmente. Fato negativo, não é isso é uma negativa, mas também não é afirmativa. E, assim, pelo estudo medicalizado, não é necessária uma lei que regulamente as direitos dos homoafetivos, a adoção simplesmente é conceder. Se preenche os requisitos, se está disposto na lei que o melhor interesse da criança, se para ser conjunto tem que ser de casais formados pelo matrimônio ou pela união estável, e ela foi reconhecida, tem que ser garantida. E muitos julgados são a favor, realmente vem acontecendo. Eu posso destacar, embora se perceba, em Santa Cruz, a reunião dos casais de adoção acontecem com casais homoafetivos. Tem processo, até conheço um casal de amigas minhas que passa por um processo, que tem em torno de 6 anos. Acho que com o julgamento vai melhorar para elas. Mas só está acontecendo. Então, até mesmo antes da DIN, era reconhecido pela evolução da sociedade. É só a questão, acho que mesmo de preconceito e hipocrisia. É menos de levantar bandeiras de alguns jogadores, de alguns juízes mesmo. Tem esse medo de levantar bandeira por questões religiosas, por serem pessoas muito antigas e terem credo daquela idade, daquela sociedade antiga. E hoje nós vivemos uma outra realidade. Então, vem acontecendo. Isso é fato inegável. Só não é pacificado. Não é fato. São favoráveis. Elas vêm sendo cada vez mais força. Porque aquilo acontece no pedido. Acontece muito nos pedidos unilaterais. Os casais, um só se habilita para conceder. Porque é mais fácil. Casais se habilitam, mas alguns ainda são negados. Então, para acabar não. Para questão do registro, que a gente vai constranger a criança, ter o nome de 2 pais, o nome de 2 mães, mas vem acontecendo cada vez mais forte. E com as mudanças, cada vez mais um julgado ou outro, vai acontecer. E a gente não tem mais como deixar de lado essa realidade.